Bom dia, boa tarde e boa noite. Se você quiser criar um aplicativo que processe os pedidos de um restaurante, você vai querer que o primeiro pedido que chegue ali no seu sistema seja o primeiro pedido a ser processado. Você pode fazer isso por meio de uma fila, onde toda vez que um novo pedido chegar, você vai colocar ele aqui no final da fila. Toda vez que você for processar um novo pedido, você vai pegar o pedido que está aqui no início da fila e processar ele. Por meio da fila, você consegue criar esse sistema aqui de processamento dos pedidos do restaurante. E tá na hora de você entender o que é uma fila e como ela funciona. Mas não se esqueça de antes de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Fila, que em inglês é chamada de queue, é uma estrutura de dados. E isso significa que ela nos oferece uma maneira de organizar e gerenciar os dados que estão ali na memória do computador. A maneira como a fila funciona é que toda vez que você vai inserir um elemento nela, você coloca ele no final da fila. Aqui eu vou inserir o elemento 4 e o final da fila está aqui, então eu vou colocar o 4 aqui no final. E toda vez que você for remover um elemento da fila, o elemento que você remove é o elemento que está aqui no início da fila. Nesse caso aqui, o elemento que está no início da fila é 1, então eu vou remover ele. Esse comportamento aqui que eu acabei de mostrar, onde o primeiro elemento que você insere, que nesse caso aqui tinha sido 1, vai ser o primeiro elemento que você vai remover quando você realizar a operação de remoção, é chamado de FIFO. First in, first out em inglês, que em português fica o primeiro elemento a entrar é o primeiro elemento a sair, que é justamente a ideia de uma fila, como uma fila de banco, uma fila de supermercado, uma fila de qualquer lugar, onde se espera que a primeira pessoa que chegue vai ser a primeira pessoa a ser atendida, ou seja, a primeira pessoa a entrar na fila vai ser a primeira pessoa a sair. E para conseguir implementar esse comportamento de FIFO, first in, first out, onde o primeiro elemento a ser inserido na fila é o primeiro elemento a ser removido, a gente utiliza de algumas operações definidas no ADT da fila. E caso você não se lembre, o ADT fala pra gente qual é o comportamento esperado de uma estrutura de dados específica. Ele fala pra gente o que aquela estrutura de dados faz, quais operações ela suporta. No caso da fila, o ADT da fila fala que existem duas operações muito importantes que a fila tem que ter, e elas são chamadas de enqueue e dequeue. A operação de enqueue recebe um elemento e insere esse elemento ali no final da fila. Se a gente for traduzir o nome dessa operação para português, vai ficar algo como enfileirar, porque a gente pega um elemento e a gente enfileira ele colocando no final da fila. Tem outra operação chamada de dequeue, onde a gente vai simplesmente remover e retornar o elemento que está no início ali da fila. De novo, se a gente for traduzir o nome dessa operação ali, que está em inglês para português, vai ficar algo como desenfileirar, porque a gente vai pegar o elemento que está ali no início da fila e vai remover e retornar ele. E a partir ali dessas operações ali definidas no ADT, a gente consegue criar esse comportamento chamado de FIFO, first in, first out, onde o primeiro elemento ali que a gente insere vai ser o primeiro que a gente remove. Então até agora a gente conseguiu entender o que uma fila faz, qual o comportamento dela, mas como que ela faz isso? Como que a gente faz para essas operações funcionarem? Quais são os algoritmos por trás dela? Como ela funciona por debaixo dos panos? O que acontece é que o ADT fala pra gente o que uma estrutura de dados faz, mas não fala o como. Como dá pra ver, até agora eu não respondi como que a mágica acontece. E isso acontece porque esse como é respondido por uma outra coisa, que é chamada de implementação. E quando a gente fala de uma fila pode ser implementada de mais de uma maneira diferente. A gente pode implementar ela por meio de array ou por meio de listas encadeadas. E isso significa que a gente vai ter o mesmo ADT, ou seja, o mesmo comportamento de uma fila, mas que por debaixo dos panos ele vai estar sendo implementado por maneiras diferentes. Dá para implementar por array ou por uma lista encadeada. Quando você muda a implementação, você muda os algoritmos que são necessários para fazer com que ela funcione. E muitas vezes isso também acaba significando que você vai mudar o quão eficiente ali é uma implementação da fila. Pode ser uma que tem uma operação mais rápida e outra que tem uma outra operação mais rápida. Mas resumindo a ideia, o que acontece é que a fila, o ADT dela, o comportamento é definido no ADT e ela pode ser implementada de mais de uma maneira diferente sem mudar nada do comportamento. Aquilo que muda é como ela consegue atingir o comportamento. Então agora a gente vai ver quais são os algoritmos utilizados nas operações mais importantes da fila. Calma, Quadrant, a gente já vai chegar até ali. Só que antes eu tenho que explicar um conceito muito importante quando a gente trabalha com fila, que é o conceito de front e rear. Front sempre se refere ao elemento que está ali no início da fila. O elemento que está ali realmente no início da fila, ele é o front.
E rear sempre se refere ao elemento que está ali no final da fila. No caso dessa nossa fila aqui, o nosso front é o número 1 porque ele está no início da fila, e o nosso rear é o número 5 porque ele está aqui no final da fila. No caso dessa outra fila aqui, o front é 1 porque ele está no início, e o rear é o 3 porque ele está no final da fila. Aí aqui no caso de uma fila, né, que tem só um elemento, o front e o rear vão estar apontando para o mesmo elemento porque o início e o final da fila vão estar no mesmo lugar. E agora sim, Quadrit, a gente está pronto para ver quais são os algoritmos por trás ali da implementação da fila. Eba! Aí sim, hein? Eu gosto quando você fica animada. Mas ó, o que acontece é que, como eu falei, uma fila tem mais de uma implementação diferente. Então eu vou escolher uma implementação para mostrar como os algoritmos funcionam nessa implementação específica. E eu vou mostrar como os algoritmos funcionam aqui implementando uma fila por meio aqui de uma lista simplesmente encadeada. É importante eu lembrar que dependendo da implementação que você for escolher, o que você vai querer entender, os algoritmos necessários para fazer a fila funcionar vão mudar. E também tem uma outra coisa que pode mudar, que vai ser a eficiência do algoritmo. Então é importante você lembrar aqui, ter em mente que aquilo que eu vou falar vai valer para a fila quando ela é implementada aqui com uma lista simplesmente encadeada. A gente tem a operação de enqueue, enfileiramento, onde a gente pega um elemento e enfileira ele no final da fila, ou seja, adiciona ele no rear da nossa fila. Eu quero enfileirar o elemento 4. Para executar essa operação, então aquilo que eu faço é criar um novo node e colocar o valor 4 aqui dentro. Então aquilo que eu vou fazer vai ser pegar aquele que agora é o último elemento aqui da minha fila, que no caso é aqui o 3, o node 3, e eu vou dizer que ele vai estar apontando aqui para o node que eu acabei de criar. Então o next dele vai apontar para esse node que eu acabei de criar. Depois disso, só falta eu dizer aqui que o meu novo rear, na verdade, não é mais esse node aqui, mas é esse node que eu acabei de criar. Com isso, a minha operação está finalizada e eu tenho essa nova fila aqui com mais um elemento aqui enfileirado, onde o front aqui é o primeiro elemento aqui da minha fila e ele é o 1, e o rear é o último elemento da minha fila aqui e ele é o 4. Essa é uma operação que, conforme o tamanho da fila aumenta, o trabalho que você leva para executar continua o mesmo. Ou seja, se você tem uma fila com um elemento, ou 1000 ou 10 milhões de elementos, o trabalho que você leva para executar essa operação continua o mesmo, porque você vai ter acesso aqui ao rear e você vai ter que realizar ali as mesmas operações, não vai mudar conforme o tamanho da fila aumenta. Ou seja, essa é uma operação aqui que tem uma complexidade de O na 1. Que a gente fala que é constante de ser executada porque o trabalho continua o mesmo, independentemente do tamanho da fila. A gente tem a operação de dequeue, onde a gente pega e desenfileira o elemento que está ali no início da nossa fila. Para executar essa operação, a primeira coisa que a gente faz é criar uma variável que vai armazenar o valor aqui do elemento que está no nosso front, ou seja, o valor 1. Depois que a gente faz isso, como a gente tem aqui acesso ao nosso front, a gente tem que dizer que o nosso front agora não aponta mais para esse node aqui, que é o nosso antigo front, mas que ele aponta, na verdade, para o next desse antigo front aqui. Então esse front aqui, na verdade, vai estar apontando para esse outro node aqui, que vai ser o nosso novo front. Quando a gente faz isso, muda o front que a gente está apontando, aquilo que acontece é que a gente não tem mais como chegar a esse node aqui, porque por mais que desse node aqui a gente vá para esse daqui, a gente não tem nenhuma maneira de chegar nele, porque a gente não tem mais nada segurando ele ali na memória do computador a partir do nosso código. Então uma coisa chamada de Garbage Collector, que existe em linguagens como Python, JavaScript e Java, vai perceber que esse node ali não é mais acessível para a gente no nosso código, e por causa disso ele vai vir aqui e vai excluir ele da memória do nosso computador. Com isso, só falta a gente pegar e retornar aqui esse valor aqui que a gente tinha removido ali do início da nossa fila, e com isso a nossa operação está finalizada e a gente tem aqui a nossa fila restante com o nosso novo front, que é o elemento que está agora no início da fila, início atual. Essa operação aqui de dequeue é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, o tamanho da fila aumenta, o trabalho que você leva para executar essa operação continua o mesmo, porque você vai ter acesso ao front e você vai ter que realizar ali as mesmas operações. Por causa disso, a gente fala que essa operação aqui tem uma complexidade de O na 1, ou seja, é constante de ser executada. Existe também uma outra operação muito comum que vai dizer qual é o valor que está armazenado ali no início da nossa fila, ou seja, qual é o valor que está armazenado ali no front da nossa fila.
Dependendo da implementação que você for trabalhar ali com a fila, o nome dessa operação vai ser diferente, mas nesse caso aqui, eu decidi chamar essa operação aqui de pick, e aquilo que ela vai fazer vai ser dizer qual o valor aqui que está armazenado no front da nossa fila. Para executar essa operação, como a gente já tem aqui acesso ao nosso front, né, e ele está apontando aqui para o primeiro elemento aqui, primeiro node aqui da nossa fila, a gente simplesmente tem que acessar o node e dizer qual é o valor que está armazenado dentro dele e retornar ele. Nesse caso aqui é 1, então a gente pega o 1 e retorna ele. E com isso a nossa operação aqui está concluída. Essa é uma operação que também, conforme o tamanho da lista, da fila aumenta, o trabalho que você vai levar para executar essa operação vai continuar o mesmo, ou seja, o trabalho não aumenta independente do tamanho aqui da sua fila. Por causa disso, a gente fala que essa operação aqui tem uma complexidade de O na 1, ou seja, é constante de ser executada. E aí, Quadrit, você gostou de aprender sobre as filas? Gostei, mas eu ainda prefiro tapioca. E quem não prefere, né, Quadrit? Mas você sabia que existe mais de um tipo de fila? Hã? Como assim? Quadrit, existe mais de um tipo de fila, e é isso que eu vou falar agora. A fila que a gente estava vendo até agora é a fila mais convencional que existe, que é chamada de queue em inglês e fila em português. Nela, a gente só consegue inserir elementos, enfileirar elementos, no final da fila. Se eu for enfileirar o 3, eu vou colocar ele aqui no rear da fila. E se eu for remover um elemento, eu só consigo remover o elemento que está aqui no front da minha fila. Então se eu for remover, eu vou remover aqui o elemento 1. A gente pode utilizar esse tipo de fila, por exemplo, para conseguir modelar ali um aplicativo que vai fazer o gerenciamento ali dos pedidos de um restaurante, onde o primeiro pedido que for inserido aqui na nossa fila vai também ser o primeiro pedido que a gente vai processar. Mas já para pensar, se chega um pedido prioritário, eu tenho que processar ele na frente de todos os outros pedidos? Com essa fila convencional aqui que a gente não consegue fazer isso, porque nela a gente não consegue enfileirar um elemento aqui no início, só aqui no final, então a gente não tem como burlar essa fila. Mas existe uma outra fila que permite a gente fazer isso, ela é chamada de Double-Ended Queue, fila dupla em português. Nela, se chegar esse pedido prioritário, eu consigo aqui fazer um enqueue, enfileirar um elemento aqui no início da minha fila. Então eu posso pegar aquele pedido prioritário e colocar aqui. E depois, quando der um dequeue, desenfileirar o elemento aqui que está no início da minha fila, eu vou ter justamente aquele pedido prioritário que eu coloquei aqui no início. A Double-Ended Queue, ou fila dupla em português, é uma fila que permite que a gente enfileire e desenfileire nos dois extremos aqui da nossa fila. Então eu consigo tanto inserir aqui, enfileirar no início, quanto enfileirar no fim, e desenfileirar do início, quanto desenfileirar no fim. E existe uma outra fila chamada de Priority Queue, fila de prioridade, onde aquilo que define qual ordem que os elementos vão estar armazenados dentro da fila não é a ordem onde eles são enfileirados, mas qual a prioridade que eles têm ali dentro da nossa fila. Por exemplo, vamos dizer que eu estou querendo aqui criar um aplicativo que vai fazer o gerenciamento da fila de um hospital. Nesse caso aqui, eu posso ter um paciente aqui com um quadro bem leve, que ele chega aqui no hospital e quer ser atendido. Como não tem nenhum outro paciente na fila, ele é o primeiro paciente aqui da nossa fila, ele está no front dela. Mas vamos dizer que se chega um outro paciente aqui, e esse paciente aqui, ele tem um quadro moderado. Então, nesse caso aqui, quando eu for enfileirar esse paciente, ele vai ter uma prioridade maior do que esse primeiro paciente aqui. Então aquilo que vai acontecer é que esse paciente aqui com um quadro mais leve vai aqui para outra posição, e aquele paciente aqui com um quadro um pouquinho mais agravado vai vir aqui para a primeira posição aqui da fila. Desse modo aqui, quando eu for fazer o desenfileiramento aqui dessa fila, o paciente que vai ter prioridade vai ser aquele lá que vai ter um quadro mais grave. Só que se, mesmo assim, chegar mais um paciente com um quadro gravíssimo, aquilo que vai acontecer é que esses dois pacientes aqui, eles vão acabar sendo passados mais para o final aqui da nossa fila de prioridade, e esse paciente aqui com um quadro mais grave vai ter prioridade e vai vir aqui para o nosso início, para o front aqui da nossa fila. Ou seja, aquilo que está definindo aqui a ordem aqui dos elementos, nesse caso aqui dos pacientes aqui dentro da nossa fila, não é a ordem onde eles foram enfileirados, porque o primeiro elemento que eu enfileirei foi o paciente com menor prioridade, depois com média e depois com grave. Mas o que define essa ordem é qual a prioridade que esses pacientes têm aqui em relação aos outros pacientes. Então aqui, aquilo que acontece é que se eu desenfileirar o paciente agora, aquele que vai ser desenfileirado vai ser aquele que tem o caso mais grave. E daí depois aquilo que vai acontecer vai ser que o paciente que vai ter o quadro médio vai estar aqui pronto para ser o próximo paciente, e se eu desenfileirar ele, vai ser ele que vai ser removido, e se eu desenfileirar mais uma vez, aquele paciente que vai ser removido vai ser aquele que tem um quadro mais leve. Então a fila de prioridade, ela funciona para a gente modelar situações como essa, onde a gente tem o comportamento de fila, onde a gente quer atender ali a primeira pessoa que chegar,
por primeiro, mas se acontecer algum caso onde uma outra pessoa que chega depois tem uma prioridade maior, a gente quer que ela seja passada na frente, independentemente ali do horário que ela chegou. Então a gente utiliza uma fila de prioridade para modelar esse tipo de situação. Agora chegou a hora da gente resumir tudo aquilo que a gente viu. Uma fila é uma estrutura de dados, e isso significa que ela nos oferece uma maneira de organizar e gerenciar os dados que estão ali na memória do computador. A fila funciona de uma maneira onde toda vez que você insere um elemento, você coloca ele aqui no final da fila. E toda vez que você vai remover um elemento, você vai remover o elemento que está ali no início da fila. Dessa maneira, você tem uma coisa, um comportamento que é chamado de FIFO, First In, First Out, onde o primeiro elemento que você inseriu ali na fila vai ser o primeiro elemento que você vai remover quando você realizar uma operação de remoção. O primeiro elemento ali que está ali no início da fila é chamado de front, e o último elemento ali da nossa fila é chamado de rear. Para conseguir implementar esse comportamento de FIFO, a gente utiliza uma coisa chamada de ADT. O ADT ele fala pra gente qual é o comportamento específico de uma estrutura de dados. No caso da fila, ele fala que ela tem duas operações específicas, chamada de enqueue e decreue. A operação de enqueue, que em português significa enfileirar, ela pega o elemento e insere ele no final da fila. E a operação de decreue, que em português significa desenfileirar, pega o elemento que está ali no início da fila, remove e retorna ele pra gente. O ADT fala o que uma fila faz, mas não fala como ela faz isso. Isso acontece porque esse como é respondido pela implementação aqui da fila. E a fila pode ser implementada de mais de uma maneira diferente. A gente pode implementar ela por meio de arrays ou por meio de listas encadeadas. Ou seja, a gente tem o mesmo comportamento aqui do ADT, o mesmo enqueue e decreue, mas que vão ser implementados de maneiras diferentes por algoritmos diferentes, variando aqui dependendo da implementação que você escolher. Como eu falei antes, a gente tem o front e o rear, onde o front é sempre aqui o primeiro elemento aqui da nossa fila, o elemento que está no início, e o rear é o elemento que está aqui no final. No caso de uma fila com só elemento, o front e o rear vão estar apontando para o mesmo elemento, porque o início e o fim da fila é o mesmo lugar. A gente também tem vários tipos de fila. A fila convencional, que é aquela onde você só consegue aqui fazer inserção aqui no início, ou seja, ou melhor, aquela onde você só consegue enfileirar aqui no fim e só consegue desenfileirar aqui no início dela. A gente também tem a double-ended queue, ou seja, fila dupla em português, onde você consegue enfileirar, dar um enqueue, tanto aqui no início quanto aqui no fim, e você também consegue desenfileirar tanto aqui no início quanto aqui no fim. E você também tem uma outra fila chamada de priority queue, fila de prioridade, onde aquilo que vai definir a ordem dos elementos aqui dentro da lista vai ser a prioridade que o elemento tem independentemente de quando ele for enfileirado. Por exemplo, se chegar aqui na fila de um hospital, um paciente que tem uma prioridade leve, ele for o primeiro paciente aqui da minha fila, aquilo que vai acontecer se chegar um paciente aqui com uma prioridade maior, por exemplo, um paciente que tem uma perna quebrada, vai ser que esse paciente aqui, na verdade, não vai estar armazenado aqui no segundo lugar da fila, ele vai ser passado aqui para o primeiro lugar da fila. Então aqui no primeiro lugar, eu vou ter aqui o paciente com a prioridade mais elevada, que é o paciente ali que está ali mais machucado, e aquele paciente com o quadro mais leve vai ser passado aqui por final da fila, independentemente ali da ordem onde eles foram enfileirados. O que define a ordem vai ser não a ordem que eles são enfileirados, mas a prioridade que eles têm aqui dentro dessa fila. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!